Sejam bem-vindos ao canal Palavra EBD, com o professor André Bernardo. Eu sou seu assistente virtual, e estarei comentando a lição desta semana da classe dos adolescentes, com o título Era uma vez uma família que se tornou um povo. Revista, primeiro trimestre de 2025. Classe Adolescentes. Tema, Gênesis, o livro dos grandes começos. Comentarista, João Paulo Mendes. Leitura bíblica. Gênesis, capítulo 46, versos 1 a 7, versos 26 e 27. Gênesis, capítulo 47, versos 7 a 12. A mensagem. Os israelitas ficaram vivendo no Egito, na região de Gozém, onde compraram terras e tiveram muitos filhos. Gênesis, capítulo 47, verso 27. Objetivos. 1. Destacar o valor do perdão que José deu a seus irmãos. 2. Demonstrar a providência divina para sustentar Israel e seus filhos no Egito. 3. Apontar que a multiplicação dos filhos de Israel foi devido ao cumprimento da promessa de Deus. Este é o momento ideal para você inscrever-se em nosso canal e ativar as notificações para receber nossos conteúdos. Postamos as aulas preparatórias da classe dos adolescentes e adultos toda semana, também vídeos curtos de perguntas e leituras relacionadas com as aulas. Participe! Quando você se inscreve em nosso canal, passa a fazer parte da nossa corrente de oração e também da nossa classe preparatória. Vamos descobrir! Chegamos ao final do estudo de Gênesis. O livro dos começos está cheio de histórias incríveis, não é mesmo? Nesta lição veremos o perdão de José a seus irmãos e a forma milagrosa como Deus cuidou do seu povo. Após a reconciliação entre José e seus irmãos, a esperança brotou na casa de Israel e a bênção foi abundante naquela grande família. O Egito se tornou uma porta de livramento para os filhos de Israel. Vamos entender mais sobre isso. Primeiro ponto, o perdão uniu a família de Israel. Assunto 1. José perdoa seus irmãos. O texto reflete a história de José, governador do Egito, que acolheu seus irmãos apesar do mal que lhe haviam feito no passado. Embora inicialmente tivesse um comportamento rígido para testá-los, José nunca teve intenções de vingança ou ódio. Apesar de ter sofrido injustiças e dificuldades causadas por seus irmãos, ele acreditava que Deus tinha um propósito maior e que tudo contribuía para o bem de sua família. Por isso, José guiou suas ações com perdão e bondade, confiando no plano divino. Vejamos, Gênesis, capítulo 45, versos 5 a 7. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assunto 2. Cristo e o perdão. José é exemplo do que Cristo ensinou, muitos anos depois, sobre perdão. O texto destaca os ensinamentos de Jesus sobre o perdão, como expressado no Sermão do Monte. Ele orientou seus seguidores a amar os inimigos e orar pelos perseguidores, além de afirmar que o perdão não deve ter limites. Jesus exemplificou isso ao perdoar mesmo enquanto era injustamente condenado à morte na cruz. O texto também enfatiza que Deus não trata os homens conforme seus pecados, mas concede perdão. Portanto, como receptores do perdão divino, somos chamados a perdoar nossos irmãos. Vejamos Mateus, capítulo 5, versos 43 e 44. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Segundo ponto, Deus providenciou sustento para a família de Israel. Assunto 1. A providência divina em meio à fome. Deus enviou José na frente de Jacó ao Egito para preservar a vida do patriarca e de seus filhos. O texto destaca a importância do papel de José, que, pela vontade de Deus, foi colocado como governador em uma terra onde sua liderança salvou muitos da fome. Ele é descrito como um homem temente a Deus e cheio do Espírito Santo, escolhido para administrar com sabedoria. O texto reforça que os planos de Deus são superiores aos dos homens, citando passagens bíblicas como Isaías e Romanos, para ilustrar que as decisões divinas estão além da compreensão humana. Vejamos, Isaías, capítulo 55, versos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Vejamos Romanos, capítulo 11, verso 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria,
como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Assunto 2. Deus proveu um lugar no Egito para a casa de Israel. José destinou a terra de Gozém para ser habitação de Israel e toda a família. O texto descreve o reencontro emocionante entre José e seu pai na região de Gozém, no Egito, onde a família de Israel foi acolhida. Eles receberam suporte durante o período de fome, garantindo alimento e abrigo. O faraó ordenou que se estabelecessem na melhor parte do país, mudando a realidade deles de escassez em Canaã para abundância em Gozém. Essa narrativa reflete a providência e a bondade de Deus, conforme destacado em Salmos, capítulo 118, versos 8 e 9. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Se você está conosco até este momento do vídeo, é porque o conteúdo está sendo significativo para você. Por isso queremos lhe agradecer e pedir se é um novo espectador. Inscreva-se em nosso canal, é só clicar, você não paga nada, mas passa a receber vários conteúdos relacionados à Escola Bíblica Dominical. Também ative as notificações, dê o like no gostei e comente. Se tiver dúvidas, nós podemos te ajudar. Faça parte da nossa classe preparatória e também da nossa corrente de oração. Terceiro ponto, a família que se tornou um povo. Assunto 1. A família cresce. Entrada de Israel no Egito. Israel ingressou no Egito com 66 descendentes diretos. Registrado em Gênesis, capítulo 46, verso 26. As mulheres dos filhos de Israel não foram incluídas na contagem. Com José e seus filhos somados, a família totalizava 70 pessoas. Expansão no Egito. Os descendentes de Israel compraram terras e tiveram muitos filhos no Egito. Registrado em Gênesis, capítulo 47, verso 27. A promessa de Deus a Abraão começou a se concretizar no Egito. Registrado em Gênesis, capítulo 12, verso 2. Multiplicação e crescimento. Os filhos de Israel cresceram e multiplicaram-se porque Deus estava com eles. Assunto 2. Israel abençoa os filhos de José. Visita de José ao pai. José levou seus 2 filhos, Efraim e Manassés, para visitar Israel, seu pai, registrado em Gênesis, capítulo 48, versos 1 a 4. Israel compartilhou com José o testemunho de suas experiências com Deus. Bênção aos netos. O ancião Israel abençoou seus netos com muitas bênçãos, registrado em Gênesis, capítulo 48, versos 13 a 16. Profecia e promessa. Israel profetizou que Deus levaria seus descendentes de volta para a terra de Canaã, já que o Egito não seria a morada definitiva deles, registrado em Gênesis, capítulo 48, verso 21. Apesar de saber que morreria no Egito, Israel tinha certeza de que Deus cumpriria a promessa de dar a seus filhos a terra prometida. Assunto 3. Israel abençoa seus filhos. Bênção de Israel aos filhos. Israel chamou cada um de seus filhos e os abençoou individualmente, começando por Ruben e seguindo com Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Asser, Naftali, José e Benjamim. Profecia sobre Judá. Israel profetizou que os irmãos de Judá o louvariam e se curvariam diante dele. Disse que os descendentes de Judá sempre governariam e receberiam presentes das nações, registrado em Gênesis 49, versos 8 a 10. Cumprimento da profecia em Jesus. Israel estava profetizando sobre o Messias, Jesus, que viria da tribo de Judá. O Evangelho de Mateus confirma que Jesus é da tribo de Judá, registrado em Mateus, capítulo 1, versos 1 a 3. O escritor de Hebreus também confirma essa origem, registrado em Hebreus, capítulo 7, verso 14. Jesus é o leão da tribo de Judá e o rei cujo reinado será eterno, registrado em Apocalipse, capítulo 5, verso 5. Legado de Israel. Após a morte de Israel, sua descendência continuou crescendo e se multiplicando até se tornarem milhares. Êxodo, capítulo 1, versos 7 a 9. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós. Chegamos à conclusão da lição da classe dos adolescentes. O perdão de José foi uma demonstração de sua confiança em Deus. Ele sabia que o ódio só causa destruição. Assim, Deus providenciou, por meio de José, para Israel e toda a sua família, um bom lugar no Egito, onde puderam crescer e prosperar, até que se tornaram uma grande nação. Reveja os pontos que comentamos da lição. Primeiro ponto: o perdão uniu a família de Israel. Segundo ponto:
Deus providenciou sustento para a família de Israel. Terceiro ponto: a família que se tornou um povo. Agradecemos por você ter nos acompanhado em todo esse trimestre, estudando conosco as passagens bíblicas dos grandes começos do povo de Deus. Lembre-se: quem não senta para aprender, não está preparado para ensinar.